Fala pessoal, tranquilo? Nós vamos começar a trabalhar hoje um dos assuntos mais importantes do terceiro ano e mais complexos também, que é a evolução humana. Para que a gente comece a compreender legal as teorias evolutivas, primeiro a gente tem que compreender o que tem antes disso. A princípio, o que nós tínhamos era apenas as ideias de criacionismo e fixismo. Criacionismo que todos os seres vivos foram criados por Deus, que é um dogma da Igreja Católica e é um princípio bíblico, né? Está disposto no livro sagrado do cristianismo. E o fixismo, que apesar de não ser uma ideia gerada a partir da Igreja Católica, era muito apoiada pela Igreja Católica, principalmente nos séculos que dispõem o feudalismo, onde o poder político era determinado pela posse de terras e a Igreja Católica, o clero, era quem detinha o maior poder político por possuir a maior quantidade de terras. Então, o que ocorre? O fixismo é o princípio da imutabilidade, que quer dizer o seguinte: da forma como Deus criou os seres vivos, eles permanecem de maneira inalterada. Nós sabemos hoje que essa ideia é absolutamente errônea, né? Todos os seres vivos estão em constante processo de evolução e de mudança. Os fósseis, né? E até as próprias identificações e marcações dos seres vivos da própria espécie humana nos demonstram isso no decorrer dos anos. Todos os registros que nós temos demonstram que sim, os seres vivos estão em constante mudança. Mas durante muito tempo esse fixismo foi apoiado pela igreja e, portanto, ele foi visto como uma verdade, porque a igreja detinha poder político e uma facção da igreja chamada Santa Inquisição, que torturava e matava pessoas que discordassem das ideias da igreja, e inclusive a respeito da evolução. Bom, outra coisa importante que vale a pena a gente ressaltar, destacar, é o seguinte: por conta desse poder da igreja e da Santa Inquisição, os pesquisadores não tinham muita coragem de divulgar suas ideias, uma vez que o risco de vida era muito grande. Só que vai chegar um momento onde vai haver a reforma, né, protestante, aí vem a contra-reforma da Igreja Católica e depois o declínio definitivo da Igreja Católica enquanto poder político. Com isso, a ideia da Igreja Católica mandar de forma política é afastada e a Santa Inquisição acaba. Com isso, os pesquisadores começam a ter a coragem de expor suas ideias. No quesito evolução, o primeiro a fazer isso é um pesquisador chamado Jean-Baptiste Lamarck. Ele publica um livro dele a respeito das ideias dele evolutivas chamado Filosofia Zoológica. E esse livro ele é baseado basicamente em dois princípios, duas leis. A primeira é a lei do uso e desuso, onde ele acreditava que todo e qualquer tecido ou órgão muito utilizado hipertrofiava, quer dizer, iria crescer, e todo tecido ou órgão não utilizado atrofiaria, ou seja, ele diminuiria de tamanho. Bom, no que se refere a músculo, ele estava certo. Se você olhar um indivíduo que malha, né, que vai para a academia e malha há bastante tempo, você vai ver que a musculatura dele é muito desenvolvida. A gente tem até, a gente vê muitos memes a respeito disso, e é engraçado aquele pessoal que malha só a parte de cima do corpo, né, fica aquele formato de cone, o cara fica com aqueles braços grandes, mas a perna fininha. Por quê? Porque ele superestimulou apenas os braços. Então, o músculo, quando ele é muito estimulado, realmente a tendência dele é crescer. Já quando um músculo fica parado, a tendência dele é atrofiar mesmo. Você olhar a perna das pessoas que são paraplégicas, ela é muito fina. Por quê? Porque não ocorre movimento. Ou se você ou alguém que você conhece já ficou 3, 4 meses com gesso imobilizado, você deve ter percebido que quando tirou essa imobilização, a perna ou o braço estava muito mais fino que o outro. E levou um tempo se movimentando até que o tamanho ficasse igual. Então, o primeiro princípio de Lamarck, né, do lamarckismo, que é a lei do uso e desuso, ela é parcialmente correta.
porque só funciona para músculo, mas ele acreditava que era todo órgão e tecido. A segunda lei de Lamarck é a lei da transmissão de caracteres adquiridos, onde ele entendia que se você adquire um caráter, você passa esse caráter para o seu filho. Por exemplo, se você perde um dedo num acidente, o seu filho vai nascer sem dedo. Isso é uma exemplificação bem simples do que ele acreditava. Você vai falar assim, não, mas isso está errado. Realmente. A segunda lei de Lamarck é completamente errada. Porque o que nós passamos para os nossos filhos é o genótipo e não o fenótipo. Nós não passamos para os nossos filhos as características que nós adquirimos, nós passamos aquilo que está no nosso código genético, no nosso DNA. Então isso é importante ressaltar essa questão. E não demorou muito para que essa segunda lei de Lamarck fosse desacreditada, porque os pesquisadores começaram a cortar o rabo de ratazanas, colocar elas para cruzarem e, obviamente, os filhotes nasceram com o rabo. Mas uma coisa curiosa, no ano que o Lamarck publicou o seu livro, foi o mesmo ano que nasceu o Darwin. Darwin já era um naturalista, que seria o equivalente ao biólogo de hoje, e que tinha algumas ideias sobre evolução baseadas em alguns pequenos escritos de alguns autores e nas próprias ideias do seu avô, Erasmus Darwin, que já tinha algumas teorias sobre evolução. O que faltava para o Darwin era ter contato com o ambiente, coletar material, coletar dados, era o contato direto com o material biológico para que ele pudesse então elaborar a sua teoria. E ele deu uma grande sorte que o mentor dele na universidade foi convidado para dar uma volta ao mundo em um veleiro. E, por ser muito idoso, o mentor dele não quis e perguntou se ele gostaria de ir. E ele foi. Foram 4 anos e 11 meses a bordo do HMS Beagle, um veleiro que deu a volta pelo mundo todo. Porém, apesar de passar pelo mundo todo, o local mais importante onde ele foi o arquipélago de Galápagos. O arquipélago de Galápagos é um conjunto de ilhas e que tinha e ainda tem um grande fator favorável à pesquisa, que é o pouco, quase nenhum contato do ser humano. E naquela época era praticamente zero contato com o ser humano. Então, por não ter contato com o ser humano, não tinha sido ainda afetado e estava desenvolvendo o processo evolutivo de forma natural. E o Darwin observou 2 fatores fundamentais. É com esses 2 fatores que eu quero fechar essa primeira aula. O primeiro fator que ele observou é que entre indivíduos da mesma espécie existe variabilidade de características. Ele observou isso principalmente num pássaro que tem no arquipélago de Galápagos chamado dentilhão. Ele percebeu que apesar de serem todos os dentilhões serem da mesma espécie, eles tinham bicos de formatos diferentes. E ele acabou descobrindo que isso dependia muito de onde eles coletavam o alimento. De acordo com o lugar onde eles pegavam o alimento, o formato do bico era diferente. Primeira observação dele. E a segunda coisa que ele observou é que animais atuais, mas que descendem de um mesmo ancestral, eram diferentes. Ele percebeu isso principalmente com tartarugas. Ele pegava a tartaruga primitiva, ou ancestral da tartaruga, coletada em mais de um lugares diferentes e distantes, e era o mesmo fóssil. O fóssil tinha as mesmas características. Mas quando ele observava o animal atual, a tartaruga atual, ele percebia que ela era muito diferente entre si. As tartarugas atuais eram muito diferentes entre si. Então, a tartaruga que ele encontrava em Galápagos era diferente da tartaruga que ele encontrava na Austrália, que era diferente da tartaruga que ele encontrava no litoral brasileiro. Mas os fósseis eram idênticos. Então, alguma coisa entre o ancestral e os descendentes ocorreu que fez com que os descendentes fossem diferentes entre si, apesar de terem o mesmo ancestral. De posse dessas 2 informações, de todo o material biológico que ele coletou, ele volta para a Inglaterra e leva 30 anos meio que perdido em questões de luta
pessoal, luta individual com seus conceitos, né? Uma vez que ele era de uma família muito cristã, muito religiosa, e a teoria dele tinha um norte, uma vertente que dava a ideia de que não seria necessária a existência de um Deus para que tudo fosse criado e desenvolvido. Então ele tinha essa guerra interior, né? E isso ainda foi ainda intensificado pela perda de uma filha que ele gostava muito, que morreu, que faleceu. E o Darwin então meio que se perdeu nesse caminho durante mais ou menos 30 anos. Até que um pesquisador chamado Wallace começa a mandar para ele alguns escritos muito parecidos com as ideias e os conceitos que ele tinha. E aí veio o medo do Darwin de então que o Wallace divulgasse suas pesquisas, que eram muito parecidas com a dele, e ele que já estava aí há quase 40 anos, né, lutando com essa teoria, não tivesse nenhum reconhecimento. Então ele chama o Wallace, os dois se juntam, né, juntam seus materiais, a sua pesquisa, claro que a parte do Darwin era muito maior, e ele compila tudo isso em um livro que é então publicado, chamado A Origem das Espécies, que se tornou um livro, entre aspas, o livro sagrado da evolução humana, né, da evolução de forma geral, não humana, evolução de forma geral, e que é a principal referência na área da evolução, que deu origem ao que a gente chama de darwinismo, que explica como as espécies se originam. E aí vem um grande erro, né, que as pessoas acreditam que a pesquisa do Darwin é sobre a seleção natural. Não. Seleção natural é uma ferramenta dentro do que o Darwin descobriu, mas o livro dele é sobre como surgem as espécies. Daí o título, A Origem das Espécies. E ele vai fazer várias reedições desse livro, ok? Mas uma coisa ele não consegue descobrir: como surge essa variabilidade entre os seres vivos, tá? Só muito tempo depois depois que o Darwin já morreu, é que vai se descobrir como surge a variabilidade, e isso é então inserido no livro do Darwin, na teoria do Darwin, e surge então a teoria que atualmente aceita, que é a chamada teoria sintética. Mas a teoria sintética é um assunto da nossa próxima aula, ok? Reveja o vídeo várias vezes. Olhe em livros do terceiro ano que você vai encontrar a matéria de evolução lá e dá uma lidinha nessa parte introdutória falando do lamarckismo, darwinismo e teoria sintética. E na nossa próxima aula a gente vai aprofundar na teoria sintética, tá? Ver como funciona o processo evolutivo segundo os olhos do Darwin, certo? Até a próxima aula.